Fala, guerreiro! Bora dar continuidade aqui ao nosso estudo acerca da Lei de Drogas, Lei 11.343/06. Olha só, a gente já viu sobre o nosso estudo aqui sobre o porte de drogas para consumo pessoal, que estava previsto lá no artigo 28. Agora a gente vai começar a falar aqui sobre o tráfico de drogas, que está previsto no artigo 33. Olha só, primeiro ponto que você precisa entender sobre o tráfico de drogas. Aqui já há a figura da reclusão, ou seja, aqui já existe a pena privativa de liberdade, enquanto que no porte de drogas para consumo pessoal não existe a pena privativa de liberdade. No artigo 33 da Lei de Drogas, ou seja, o tráfico de drogas que está no seu caput, já traz a figura aqui da pena privativa de liberdade. E outro ponto também muito importante que você precisa entender é que o tráfico de drogas ele é um crime equiparado a hediondo. E por ser equiparado a hediondo, não vai caber o FIGA. Max, o que é o FIGA? Fiança, indulto, graça e anistia. Olha só, é um crime tão grave que não vai caber fiança. Ou seja, a pessoa não pode pagar para responder em liberdade provisória. Não vai caber indulto, graça e anistia. São perdões que poderiam ser cedidos à pessoa, mas como é um crime tão grave, não vai ser cedido. Então, quando eu falar de tráfico, lembre-se que é um crime equiparado a hediondo e não vai caber o FIGA. Fiança, indulto, graça e anistia. Olha só, cabe a liberdade provisória. Só que a liberdade provisória no tráfico de drogas é sem o pagamento da fiança. Então, a liberdade provisória é possível. Então, basicamente, decora da seguinte forma, entenda da seguinte forma. A pessoa não pode pagar para responder liberdade provisória. Por quê? Porque por ser equiparado a hediondo, é um crime que não cabe a fiança. Mas ele pode responder liberdade provisória sem o pagamento da fiança. Então, basicamente, ele não vai poder pagar para responder liberdade provisória, mas pode responder liberdade provisória sem pagar nada. É basicamente isso que você precisa levar para a sua prova. Alguns conhecimentos aqui sobre o tráfico de drogas previsto no artigo 33 caput. Então, olha só. Primeira coisa que você precisa saber, tráfico de drogas, previsto no artigo 33 caput da nossa lei de drogas. Natureza, equiparado a hediondo. Então, por ser equiparado a hediondo, não vai caber o FIGA. Fiança, indulto, graça e anistia. Mas lembre-se que cabe a liberdade provisória, só que sem o pagamento da fiança. Cabe substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva aqui de direitos, se preencher os requisitos legais. Max, quais são as condutas? Olha só, eu tenho várias condutas no nosso artigo 33 caput, vários verbos, importar, exportar, remeter, eu tenho vários verbos. Então, por ter vários verbos, a gente diz que é de ação múltipla ou conteúdo variado. Basicamente, ó, eu tenho vários verbos lá. Basta que cometa um dos verbos para que se consuma o crime. Ou seja, exemplo, eu tenho lá, importar, exportar, adquirir, remeter, eu tenho vários. Basta praticar um para estar configurado o artigo 33 da nossa lei de drogas. Então, ó, importar, por exemplo, trazer drogas para o nosso território nacional, exportar, mandar drogas para fora, adquirir, fornecer, remeter, ter em depósito, drogas aqui com o fim de traficância. Vai estar configurado aí o nosso artigo 33. Uma observação é que esses delitos aqui, ó, essas condutas, importar, exportar, adquirir, é considerado crime comum, ou seja, qualquer pessoa vai poder praticar esses verbos. E outro ponto também muito importante, quando eu falar de importar, é desnecessário que chegue ao destinatário final. Por exemplo, imagina que o cara está em São Paulo e ele está importando drogas lá da Colômbia. Só que a droga primeiro vai passar pelo Rio Grande do Sul, depois pelo Rio de Janeiro e depois vai chegar em São Paulo. É desnecessário que a droga chegue em São Paulo, ou seja, o destino final dela. Só pelo simples fato dela já ter aqui ingressado no nosso território, já vai estar configurado o crime. É desnecessário que a importação, a droga, como está sendo importada, chegue ao destino final. Não vai ser necessário isso. Basta que ela ingresse aí, já vai estar configurada aí a conduta de importar drogas, para praticar aí o artigo 33 caput. E exportar, um ponto aqui importante sobre o exportar é que ele se consuma quando sai do território nacional. Então, a partir do momento que a pessoa manda drogas para o território nacional, já está configurado aí o exportar. E sobre o adquirir, olha só, sobre o verbo adquirir, é importante que você saiba que negociar por telefone as drogas e também disponibilizar aí o veículo já vai configurar o crime, ainda que a polícia efetive a apreensão antes da pessoa receber a droga. Então, o cara está lá com o telefone, ele disponibilizou um carro para seu ajudante ir lá buscar a droga.
Por mais que a droga não chegue até ele, já vai estar configurado aí o crime na modalidade adquirir, ou seja, ainda que a polícia efetive a apreensão antes da pessoa receber a droga. Por quê? Porque ele negociou a droga e também disponibilizou aí o veículo. Outra coisa também muito importante aqui é sobre o verbo adquirir, é que vai se consumar, ou seja, completa-se no instante que ocorra a avença entre comprador e vendedor. Então o cara pode comprar drogas, não necessariamente com dinheiro, podem fazer um acordo, qualquer tipo de acordo, ou qualquer outro tipo de comércio, não importa. Se teve aí a avença entre as partes, já vai estar configurado aqui a modalidade adquirir drogas. Já vai estar configurado o artigo 33 caput. Observações, olha só. Eu tenho vários verbos na nossa lei de drogas. A maioria deles aqui, ó, é considerado crime comum, mas eu tenho esse aqui que não é. Por exemplo, prescrever. Olha só, quem prescreve, pessoal, é médico, o pessoal aqui da área da saúde, é o médico, dentista. Então, quando eu falo de prescrever, ou seja, é receitar, é indicar, eu estou falando de crime próprio. Por quê? Porque tem que ser uma pessoa adequada para receitar ou até mesmo indicar. Então, prescrever drogas é considerado crime próprio, crime próprio. Agora, importar, exportar, adquirir é crime comum. Beleza. E quando eu falar de ministrar, Max, olha só, ministrar é introduzir no organismo. Segundo a doutrina de Renato Brasileiro de Lima, quando eu falar de verbo ministrar, não é crime próprio, até porque qualquer pessoa pode introduzir drogas em seu organismo. Então, segundo a doutrina aqui, e eu utilizo a de Renato Brasileiro de Lima, o que é considerado crime próprio é o verbo prescrever, receitar ou indicar. Nesse caso, crime próprio. Os demais, não. Beleza? Então, fechado aqui esse nosso raciocínio sobre o artigo 33 caput, bora caminhando aqui com o nosso conteúdo. Então, você já sabe que é um crime de ação múltipla ou até mesmo aqui de conteúdo variável, porque são vários verbos. Olha só, a lei de drogas, ela passa por muita atualização da jurisprudência, porque é uma lei que recorrentemente aí ela entra em discussão nos tribunais superiores. Então o que é que você precisa entender? Eu massifiquei aqui um pouco dos conhecimentos atuais, massifiquei aqui um pouco para você pegar o que é mais importante para a sua prova. E o que é mais importante para a sua prova, que eu coloquei aqui no quadro, sobre algumas discussões da jurisprudência. Olha só, mera intuição de tráfico. A denúncia anônima isoladamente considerada e anterior envolvimento do indivíduo, essas coisas não justificam o ingresso do policial na residência de uma pessoa ou até mesmo a prisão dessa pessoa. Basicamente é da seguinte forma, ó. Mera intuição de traficância. Imagina, você passou na polícia militar e você está trabalhando. Você está lá na viatura e você olha para o indivíduo e bate ali na sua mente que aquele indivíduo está traficando. É uma intuição. Você jura que aquela pessoa está traficando droga. Beleza, você está lá na viatura, aí você desliga o farol da viatura, você vai chegando bem pertinho da casa dele e ele está na frente da casa dele. E você tem a intuição de que ele está vendendo droga. Quando você vai se aproximando, ele corre para dentro de casa. Aí o que é que você faz? Você desce da viatura e sai correndo atrás dele e emburaca dentro da casa da pessoa. Você entra dentro da casa dele. Isso que você acabou de fazer está errado. Segundo a nossa legislação, está errado. Por quê? Porque você ingressou no domicílio daquela pessoa simplesmente porque você teve uma intuição de que ele estava praticando traficância, de que ele era um traficante. E isso não pode. A mera intuição de tráfico não autoriza o ingresso na casa daquela pessoa ou até mesmo a prisão. Então já grave isso aí para a sua prova. Outra coisa também, a denúncia anônima, isoladamente considerada, também não pode ser utilizada. Então imagina que a polícia recebeu uma denúncia anônima de que uma pessoa estava vendendo drogas. Não houve qualquer outro tipo de investigação. Teve apenas aí uma denúncia anônima. Aí a polícia vai lá e ingressa na casa da pessoa. Isso também não pode. Isso também vai ser considerado uma prisão ilegal. Jamais poderá acontecer. Outra coisa também muito importante, anterior envolvimento do indivíduo. Também não vai poder autorizar o ingresso na casa ou até mesmo a prisão. Então, olha só. Você é policial militar, aí você prendeu o cara com um monte de droga em 2020. Você prendeu ele dentro da casa dele em 2020. Aí em 2025 ele foi solto. Aí em 2025 ele estava na frente da casa dele. E lá vai você passando e você olha e lembra. Eita, eu prendi aquele cara há uns anos atrás, ele se soltou. Eu acho que aquele cara ali está traficando de novo, porque ele já teve anterior
envolvimento com o tráfico de drogas. Eu vou atrás dele. Aí na hora que você desce da viatura, ele sai correndo para dentro de casa. Aí você vai e entra dentro da casa dele. Isso daí também não pode. Não é porque a pessoa teve um anterior envolvimento com o tráfico de drogas que ela será considerada aqui um traficante ou até mesmo está praticando a traficância. Então isso não autoriza o ingresso ou até mesmo a prisão dessa pessoa. Ou seja, porque eu estou falando aqui de uma mera suspeita. Eu estou falando aqui de uma prisão ou ingresso em um domicílio de forma não fundamentada. Então é importante que você leve isso para a sua prova. Beleza. Max, qual é o elemento subjetivo do tráfico de drogas? É o dolo. Ou seja, a pessoa pratica o crime de tráfico, ela tem a consciência, ela tem a vontade, ela quer praticar o crime de tráfico de drogas. Mas fique atento. Quando eu falar do artigo 33 caput, eu estou falando do dolo. Mas existe aqui uma conduta prevista na nossa lei de drogas que ela vai ter a culpa. Ou seja, quando eu falar de prescrever ou ministrar culposamente drogas, vai ser o artigo 38. Agora, quando eu falar de prescrever ou ministrar dolosamente drogas, vai ser o artigo 33. Então, grava aí essa distinção. Falei de dolo, vai ter a ver aqui com o artigo 33 caput. Por mais que seja o prescrever ou ministrar, se for dolosamente, artigo 33 caput. Agora, se for prescrever ou ministrar culposamente drogas, vai ser o artigo 38. Grava essa observação para você não errar questões de prova. Beleza? Max, então imagina que o cara praticou, importou, exportou, até mesmo adquiriu drogas. Vem aqui no quadro aqui para a gente dar continuidade. Então o cara praticou um verbo, uma conduta do artigo 20, do artigo aqui 33 caput, praticou uma conduta e vai receber uma pena. Qual é a pena que essa pessoa vai receber? Olha só, é uma reclusão de 5 a 15 anos mais o pagamento de multa. Então essa é a sanção penal que essa pessoa vai poder receber por praticar aqui o crime do tráfico de drogas previsto no caput. Então veja só, quando eu falo que a sanção é de 5 a 15 anos, eu estou dizendo que essa lei aqui ela é mais grave que a anterior. Olha só, a lei anterior que versava sobre os crimes de tráfico de droga, que é a Lei 6.3.008 de 76, ela trazia uma pena mais leve. Essa nossa nova lei, 11.343/06, é bem mais grave, traz uma pena bem mais severa. Veja, reclusão de 5 a 15 anos. É uma pena muito mais severa. Por isso que eu falo que essa lei mais grave não retroage. Então imagina aí, que na vigência da lei anterior, que trazia uma pena muito melhor. O cara foi preso. Aí o cara estava lá na cadeia, aí do nada começou a valer a nossa nova lei, que traz uma pena mais grave. Aí aquela pessoa que está lá na prisão, não é porque ela já foi presa ali por tráfico que a sua pena vai ser aumentada, porque a nova lei entrou em vigor. Ele vai ficar cumprindo a pena da lei antiga. Então, basicamente é o seguinte, se o cara foi condenado pela Lei 6.368 de 76, que trazia uma pena mais leve, e ele está lá na unidade prisional, ele vai ficar lá de boa. Entrou em vigor a nova lei, não vai mexer com essa pessoa. Por quê? Porque a lei mais grave, que no caso é essa daqui que entrou em vigor com a nossa nova lei, a lei mais grave não vai retroagir no caso aqui, porque se ela retroagir, ela vai estar prejudicando a pessoa. Então a lei mais grave não retroage sob pena de violar aqui o princípio da irretroatividade de lei penal mais gravosa. Beleza. Agora veja só, eu tenho alguns verbos aqui previstos no nosso artigo 33 caput que são de cunho permanente. Como assim, Max? De cunho permanente? São condutas que se traem no tempo, ou seja, são condutas que se prolongam ao longo aí do tempo. São condutas, por exemplo, aqui, guardar. O cara que está guardando drogas, ele vai estar em flagrante aí, em qualquer período. Então, imagina aí, na vigência da lei anterior, o cara começou a guardar drogas. E ele começou a guardar drogas e as drogas estão guardadas até hoje. Por mais que ele tenha praticado a conduta sobre a vigência da lei anterior, se ele for preso hoje em flagrante, vai valer a lei nova. Por quê? Porque o verbo guardar é um crime permanente. É um crime que a qualquer momento que for pego, vai poder aqui fazer a prisão em flagrante dessa pessoa. É um crime que se protrai no tempo. É um crime aqui que a qualquer momento você pode efetuar a prisão em flagrante. Quando eu falar desses crimes permanentes, eu vou aplicar a súmula 711 do STF, ou seja, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou permanente, se sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou permanência. Basicamente, para você entender, eu tenho o seguinte, eu vou ter aqui a nossa linha do tempo, para você entender. Tenho aqui a nossa linha do tempo. Aí eu tenho o seguinte, eu tenho uma lei antiga. A lei antiga vai ser a lei A.
vai ser aqui a lei antiga. Então, você já sabe que a antiga lei de drogas era benéfica aqui se comparada nessa nova. Essa nova é bem mais grave. Então, a lei antiga estava valendo aqui, ó. Estava valendo. Imagina aqui, ó, a lei antiga estava valendo. Imagina aqui no ano 2000, 2001, por aí. Beleza, só que eu tenho uma nova lei. Eu tenho a lei B, que começou a valer bem aqui, ó. Que começou a valer bem aqui. Beleza. Olha só, para você entender. O cara que começou a guardar drogas, se ele começou a guardar drogas bem aqui, ó, ele começou a guardar drogas bem aqui, nessa data. Ele começou a guardar drogas, ó, e a conduta dele, ó, foi caminhando. Se ele for preso bem aqui, ó, vai se aplicar a lei nova, ou seja, a lei B, ainda que mais grave. Por que vai aplicar a lei nova, Max? Porque nesse caso a conduta de guardar é um delito permanente. É um delito, ó, que está aqui se espalhando ao longo do tempo. Ou seja, a lei penal mais grave, ou seja, a B, aplica-se ao crime continuado ou permanente, ó, se sua vigência, ou seja, a vigência aqui do crime, é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então, por mais que o cara tenha começado a sua conduta na vigência aqui da lei anterior, ou seja, na vigência aqui da lei anterior, por mais que ele tenha praticado a sua conduta aqui e tenha terminado aqui, vai se aplicar a lei mais grave. Por quê? Porque eu estou falando de uma conduta permanente. Então, grava aí a súmula 711 do STF e grava tudo aí que eu mencionei para você sobre a nossa lei de drogas. Beleza, no próximo bloco eu vou começar a falar com você sobre o tráfico aqui, sobre as modalidades que se equiparam ao tráfico de drogas. Esse foi o artigo 33 caput, e no próximo bloco a gente aborda aí os artigos 33 caput, parágrafo 1º, incisos 1, 2, 3 e 4. Conta comigo aí para atingir a sua aprovação. Tamo junto!